Papo de Médico, com o Dr. Carlos Fernando. Olá, internautas. Estamos aqui para mais um Papo de Médico. A você, meu colega médico, minha colega médica, a você da área da saúde. E vocês, internautas, que também acompanham o nosso programa, mandam as perguntas e dá essa maravilhosa audiência. Hoje nós vamos trazer um assunto diferente. Um assunto que está nas escolas, que está nas crianças e que precisamos fazer essa prevenção e alertar. Estamos já no período de final escolar, está chegando as férias e vamos falar sobre uma doença que chama boca, mão e pé. Já já vocês vão saber o que é isso. Não tinha ninguém melhor para trazer para falar. E hoje eu estou com uma satisfação muito grande de estar aqui com um profissional do mais alto gabarito da nossa cidade. Profissional da pediatria que ensinou muitos e muitos pediatras dessa cidade e pelo Brasil afora. Um competente colega, um querido nosso, Dr. Denis Burns. Denis, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela tua história, obrigado por tudo que você faz na pediatria, na sociedade e pelos colegas. Fala um pouquinho de você. Ok, Carlos. Na verdade, eu agradeço a você, esses enfeites que você está colocando para mim. Eu fiz o que eu tinha que fazer na vida. Tá? Esses enfeites são só adjetivos. Agradeço-os porque me sinto contemplado por eles. Tá? Mas eu, pediatra, especializado em alergia e imunologia, mas a gente divide sempre a atuação entre a alergia e imunologia, sem perder de vista a pediatria assistencial, que alguns chamam de pediatria geral. Sim. Tá? Então a gente trabalha em prol da criança, em prol do conhecimento da família. Mas esse tema que você quer falar hoje, que você me trouxe para falar hoje, ele é interessante e importante. Por quê? É uma doença viral. Tá? São chamados enterovírus, que significa que são vírus que entram pelo aparelho respiratório e podem descer a diversos locais do corpo e também ao intestino, como a palavra quer dizer, entero, intestino. É um vírus que aparentemente é benigno. Tá? Nós temos aqui no nosso país um tipo do vírus que é predominante. Ele se chama Coxsackie, do tipo A16. Mas nós temos outros 6 tipos de vírus Coxsackie que podem fazer a mesma coisa. Podem causar a doença boca-mão-pé. Tá? É muito importante falar nisso porque não é uma doença que surja como uma pandemia, como uma endemia ou que seja até mesmo residente local. Ele surge em brotos, em erupções, em surtos. Tá? E quando acontece, ele atinge sempre uma comunidade com o máximo de disseminação que pode. E isso aí tem como ser prevenido. Ô Denis, vamos separar algumas coisas aqui, né? Esse tema que a gente está trazendo hoje, nós temos no decorrer de um ano os períodos sazonais, inverno, verão, outono, que vêm as doenças, né? Como a gente estava conversando, nós temos as doenças respiratórias altas, que pega todo esse aparelho, temos as doenças respiratórias mais baixas, que são predominantes da área pulmonar, tá? Mas no momento de pandemia, até para um alerta, uma orientação tanto para o paciente e para os colegas que estão aqui nos ouvindo, no momento de pandemia de uma virose que é o Covid-19, e que os sintomas às vezes se misturam, não é verdade? Um nariz que está escorrendo, uma dor de cabeça, uma febre, uma dor na garganta, ou uma tosse fora de hora. E hoje, essa virose que está em predomínio agora nesse momento, que é tratado como boca, mão e pé, deve-se fazer o diagnóstico diferencial do Covid sempre? Como é que está essa orientação da Sociedade Internacional de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria? Como que a gente vai falar para os nossos internautas, que a nossa audiência é muito grande, e principalmente com o pessoal que não é da área da saúde? Como que está isso, Denis? Isso. Em primeiro lugar, é importante que as pessoas tenham em mente que as infecções respiratórias, embora às vezes acometa mais o aparelho respiratório superior ou o aparelho respiratório inferior, o aparelho respiratório é uma entidade única. Tá? Então, você tem um resfriado, você pode ter a certeza que o restante do aparelho respiratório também está respondendo de alguma forma, mas com predomínio de sintomas em uma só área. Tá? É interessante lembrar que mundialmente essas estatísticas já foram feitas e bem estudadas. As infecções respiratórias virais, elas ocorrem sempre no momento de outono a inverno, aqui no nosso país, de março até fim de junho, aproximadamente, até então com uma grande quantidade de casos. Tá? O ano passado, como estávamos todos isolados, afastados socialmente,
isso não aconteceu, ou aconteceram poucos casos de infecções virais respiratórias. Tá? Nesse ano de 2020, o primeiro semestre repetiu esse mesmo perfil do ano passado. Entretanto, agora no segundo semestre, de novo, vêm as infecções respiratórias virais. Tá? Vários casos de bronquiolite, vários casos de resfriado, alguns casos de influenza, tá? E alguns casos de outras manifestações cutâneas e respiratórias. Hoje, a gente tem uma noção clara de que muitos dos sintomas que a gente consideraria como um mal-estar, uma infecção respiratória de qualquer porte, tá? Podem ser alertas para a Covid, até mesmo porque o Covid pode acontecer de uma maneira assintomática. Então, você tem que manter, em primeiro lugar, um grau de suspeição grande. Tá? E, em segundo lugar, ter sempre uma orientação que você possa extrair da família, uma informação que você possa extrair da família, de se houve alguma brecha em seu isolamento, em seus cuidados, na sua epidemiologia. Tá? O boca, mão e pé, qual é os principais sintomas dele, já que uma vez chegou no pronto-socorro, fez um teste do Covid, está negativo. O que leva o pediatra a desconfiar dessa patologia? Como que se fecha esse diagnóstico dele? Isso, só para relacionar isso à sua pergunta anterior, o Covid às vezes se manifesta com muitas erupções cutâneas, manchas vermelhas, pequenas feridinhas vermelhas, coceira na pele, e isso pode ser um alerta. Boca, mão, pé é um momento significativo, por quê? O boca, mão, pé, como sendo um vírus, um enterovírus, como eu disse, ele se instala via aparelho respiratório digestivo. Tá? Então, muitas vezes a criança surge, numa boa parte dos casos, surge inicialmente com uma febre. E quando você vai examinar essa criança nos momentos iniciais, ela pode ter uma pequena faringite, a garganta vermelha, queixando de alguma dor. Okay. Tá? Como ela vai cursar, tá, com essa faringite, e pode haver também ulcerações aftas na boca, na garganta, na língua, etc., muitas vezes você vai ter uma criança que está com sintoma de febre, nariz entupido e salivando muito, babando muito. Tá? Já é um sinal de alerta para você ver se tem essas aftas na boquinha. Tá? E numa evolução assim muito rápida, às vezes em 24 horas, a criança já começa a apresentar pequenas manchas na pele, manchas vermelhas, tá? Como que a gente chama de pápulas, algumas vezes com coceira. Mas a característica maior é que ela se dissemina de alguma forma um pouco mais rápido, não em quantidade, mas em rapidez. E ela vai sempre provocar na palma da mão, na planta do pé, no bumbum e na boca, pequenas lesões em forma de vesículas, como se fossem bolhazinhas de cor cinzenta amarelada. Tá? Então tem um rush, né? Tem um rash disseminado. Algumas pessoas vão apresentar um rash muito disseminado, outras vão apresentar poucas manchas. Tá? E o estado geral? O estado geral, via de regra, no momento febril, que são as primeiras 48, 72 horas, ele pode se mostrar um pouco mais comprometido. É a criança que fica reclamando, mas muito também por conta da febre e muito também porque, como há lesões na boca, a criança não consegue se hidratar ou comer direito. Muitas vezes a criança até entra em estado de uma semi-desidratação porque não consegue deglutir direito por conta das feridinhas. Principal faixa etária dessas crianças que são cometidas? Ela comete crianças em via de regra de 10 anos abaixo, mais especificamente ainda de 5 anos para baixo. Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui para os nossos internautas ter em mente isso. Eu sou uma criança de 6 anos. Eu peguei esse vírus. Pronto. Quanto tempo esse vírus dentro de mim já começa, ainda não apresentando sintoma, eu já começo a transmitir? O período de incubação desse vírus no organismo de uma criança é em torno de 4 a 5 dias. Para aí, ótimo. Então eu peguei, eu estou incubado há 4 dias, ainda não tenho sintoma, mas estou transmitindo. Você pode transmitir. Posso transmitir, perfeito. Do quarto dia em diante, vamos fazer uma coisa clássica, mais comum, certo? Do quarto dia em diante. Eu começo a ter sintoma. Uhum. Perfeito. Aí tudo aquilo que a gente já falou, pode ser um rush cutâneo, pode ser uma dorzinha de garganta, pode ser uma febrícula, uma febre, eu estou transmitindo. Quanto tempo eu fico doente com essa virose, Denis? O período de instalação dela é imediato, 24 a 48 horas. O período de estado, que é enquanto ela está causando lesões na criança, vai até 3 a 5 dias. Daí para frente, os vírus já começam a desaparecer e você entra em período de regressão da doença, de cura. Tem algum diagnóstico laboratorial disso? Pode haver. Tem, entretanto, é considerado um vírus benigno e na maioria, esmagadora maioria dos casos, vai te causar desconforto, mas não vai te causar problema. E tirando a pesquisa do Covid, no momento em que o pediatra atende a criança,
Quando que ele fecha o diagnóstico e fala para o pai, pai, seu neném está com boca, mão, pé, esse vírus está com vírus que é esse. Quando que ele mata esse diagnóstico? É uma coisa interessante também colocar para as famílias, inclusive, porque muitas vezes no primeiro sinal de febre você vai até um pronto-socorro, você procura o seu pediatra e o pediatra examina e diz assim, é uma pequena faringite, é um pequeno resfriado, é uma pequena infecção respiratória. Tá? Para daí a 24 horas examinar de novo aquele faringe da criança e ele está cheio de aftazinhas. Esse sinal das aftas na pele, ou as vesículas, no faringe, desculpe, e as vesículas na pele, tá? São os sinais mais característicos, particularmente na palma, na planta, na boca e no bumbum. Tá? Pode ter em outros lugares do corpo, mas tendo nessas regiões, o diagnóstico clínico é fechado. Tá, aí com isso eu, pediatra, já posso ir, se a criança já chegar com alguns dias mais, terceiro, quarto dia da doença, praticamente eu vou fechar esse diagnóstico. No segundo para terceiro dia você já consegue fechar um diagnóstico. Existe a sorologia para o vírus Coxsackie. É importante falar nisso. Por que essa preocupação? Aqui no Brasil predomina o tipo A16. Tá? Você tem sorologia suficiente para isso. Tá. Na Ásia predomina o tipo A71 de enterovírus. Tá? Na Ásia, o acometimento do vírus A71 ele é muito mais mórbido. Ele pode causar desconfortos que vão desde síndrome respiratória aguda grave, tá? Pneumonias, encefalites, meningites, tá? Infecções intestinais mais severas e muitas vezes essas situações consequentes à infecção pelo A71 conduziram a um índice de óbitos que não é desprezível. A virose boca, mão, pé, ela abre porta para uma doença secundária. Qual é a gravidade que ela chega, Denis? A gravidade que ela pode chegar é você ter como consequência da evolução do quadro. Tá? Nas crianças pequenas, tá? Desidratação, tá? Infecções secundárias pelas lesões da pele, pneumonia, infecções do aparelho respiratório. Mas a grande maioria você sai com sintomáticos e tratamento domiciliar? O tratamento proposto é o sintomático, o restante é tratamento de consequências da doença. Tá? Não há, até o momento, uma medicação que você possa usá-la como um antiviral e interromper o ciclo da doença. Você pode interromper os desconfortos. Sintomáticos, né? Os sintomáticos. Está com febre, um antitérmico, está com coceira na pele, um antihistamínico ajuda a reduzir. Tá? Descongestionando? Há pessoas que nos pedem a indicação de algumas pomadas que diminuam as lesões. Tá? Não há muita indicação. Algumas pessoas, alguns profissionais usam o banho com permanganato de potássio, aquele banho roxo. Ajuda a secar um pouco as lesões, mas não modifica o curso da doença. Tá? E essa doença é transmitida tanto pelo aparelho respiratório, ou seja, secreções respiratórias de você colocar pela sua fala, pela sua respiração, tá? A transmissão pelo contato das lesões enquanto ainda ativas até o 5º a 7º dia, tá? E particularmente uma transmissão que é muito importante que as pessoas saibam, é a transmissão anal-fecal. Sim. Anal-fecal e oral. Tá? Então, isso por que ocorrem surtos nas crianças dessa idade? Nas crianças pequenas, nas escolas, muitos cuidadores, ao trocarem as crianças, às vezes levam aquela contaminação que teve no limpar, no higienizar a criança, para a próxima criança. Certo. Tá? Outras vezes o compartilhamento de objetos escolares, tá? Brinquedos, tapetes, cadeiras, enfim, de forma geral, isso aí pode ajudar a transmitir. Então, um alerta que é de grande importância. Para evitar um surto em determinado ambiente, é necessário que as famílias informem as escolas e que as escolas imediatamente tomem a providência de higienizar o local de convivência e higienizar as próprias pessoas com lavagem de mãos, objetos, vestuários, etc. As crianças maiores, elas normalmente já têm o seu próprio autocuidado e é reforçar então essas instruções de terminou de fazer suas necessidades, higienizar as mãos, lavar as mãos com sabão. Você vê que eu acho que a fase mais importante de você dar essa educação de lavar as mãos para a criança é na fase intermediária, onde que ela senta no vaso sozinha para fazer o seu cocô, mas chama a mãe para limpar. Isso. E porque a mãe limpou, ela não lava a mão. É esse o momento que a gente tem que ensinar. Tu vê a minha netinha lá em casa. O irmãozinho pega. Eu vi que minha mulher, vovó, ela acabou de fazer o cocô dela. A avó foi lá, lavou, arrumou, deixou bonitinha, tá? Ela, zup, lá passada, volta, vai lavar a mão. É nessa fase intermediária nessa fase e ela intermediária. ainda não faz toda a etapa completa, né? Isso. Ela defeca, mas não se limpa.
A avó limpa, o pai limpa, alguém limpa e tal. E ela não lava a mão. Né? E muitas vezes Mas se contamina. A gente tem a experiência do que o histórico mostra pra gente. A criança tem uma pequena febre de noite, amanhece um pouquinho mais enjoadinho, uma leve congestão nasal. Vamos levar para a escola e vamos ver o que acontece. Tá? O que acontece é que, via de regra, ela vai transmitir um vírus de um resfriado, tá? Um vírus boca-mão-pé ou qualquer outro vírus que se inicie com esses sintomas. Então, essa história de que a criança teve um pequeno sinal de alguma coisa, o ideal é que ela fique isolada em casa até que se esclareça aquilo. Sem dúvida. Ô, Denis, eu acho que esse tema é um tema de grande valia, né? As pessoas pediram e está tendo mais esse surto aí na cidade, eu acho que em vários lugares do país. Como você falou, né? A gente recolheu algumas viroses porque ficou mais recolhido dentro de casa, e saindo isso acontece. E uma coisa que não é cultura no Brasil, vamos esquecer ou vamos pensar que o Covid acabou, né? Que Deus põe a mão nessa fala e acabou. No período de doença respiratória, acho que a gente devia usar isso aqui, né? Com certeza, acho que iria diminuir a transmissão de NH1, das viroses respiratórias, dos respiravírus, dessa turma toda aí. Não sei, você como pediatra, qual é a sua opinião alergista? Tudo é formação de hábito cultural. Tá? Então você veja, eu vou lembrar um fato de 20 e poucos anos atrás. Um dia, o governador da época resolveu estudou e colocou as faixas de pedestre. No dia seguinte, muito da população já usava. Pois é. Tá? Hoje nós temos o Covid que trouxe todos esses nossos hábitos higiênicos, tá? O uso de máscaras em comunidades, o uso de máscara em público, e eu espero que esses hábitos permaneçam para sempre. Porque quem tem que usar a máscara não é quem está querendo se proteger, é quem está doente. Sim. Tá? Não nesse momento. Nesse momento o uso da máscara é imperativo para todos. Mas eu puxei um gancho para que se torne uma ferramenta na vida da gente. Se torne uma ferramenta da gente evitar a maior parte das doenças. Voltando a falar só um pouquinho sobre o boca-mão-pé, na Ásia existem vacinas para o vírus do tipo A71 e também para o A16. Sei. Vacinas seguras, vacinas que são disseminadas para a população de forma geral, mas aqui no nosso país nós não temos essa vacina, não fazemos essa vacina devido ao grande índice de benignidade dessa doença. Tá? Então, com isso se torna importante a gente manter esse status que nós temos e evitar os surtos, para evitar as complicações que as doenças podem trazer. Tá, ok. Bom, Denis, eu espero os nossos internautas que estamos aí no final do período escolar, né? É um final que as crianças se aglomeram, se abraçam, por mais que está orientada sobre o Covid, mas brinca porque não vai ver o coleguinha. Tem aquela coisa de voltar a ficar recolhido de novo, né? Tem um misto, né? Tem alguns dias vai na escola, outros dias faz pelo sistema online, que também nós não estávamos acostumados com uma performance online, e trouxe outras coisas, né? Muitas crianças entraram em depressão, muitos pais tiveram dificuldade de administrar isso, o aprendizado tanto foi difícil para eles como para quem ensina, uma série de fatores. E com isso a gente tem esse novo, vamos falar assim, esse surto aí do boca, mão e pé, e a gente precisava trazer um esclarecimento para a nossa população, para os nossos internautas. E eu queria que você deixasse suas considerações finais sobre isso daí, sobre a pediatria, fique à vontade. Isso. Minhas considerações finais ainda a respeito do boca, mão, pé, como eu disse anteriormente, há 6 tipos diferentes no nosso país que circulam causando boca, mão, pé. Então, boca, mão, pé não acontece uma vez só. Pode acontecer em diversas ocasiões, porque não há muita imunidade cruzada entre os vírus em si. Então, em relação à colocação da pediatria, é necessário sim que todas as crianças tenham um acompanhamento pediátrico com frequência, tá? Frequentem suas unidades de saúde, frequentem os seus pediatras, para que estejam sempre alertas às coisas que podem acontecer, às orientações de proteção e, particularmente, as escolas têm um papel importante também em colaborar o surgimento desses surtos, mantendo não o distanciamento ou o isolamento, porque em situações normais isso não é necessário. Tá? Mas a identificação em contato com a família, para saber se está havendo algum sintoma, ou a família ter a noção clara e obrigatória de relatar sintomas que as crianças estão apresentando, e isolar essas crianças e não levar para a escola para ver o que está acontecendo, deixar a criança isolada em casa até que se esclareça. Com isso, a gente evita a disseminação de muitas doenças, simples como um resfriado, simples como um boca, mão, pé, mas às vezes grave.
E a transmissão para o adulto mais próximo, o pai, a avó, o tio, a babá, também passa para nós, o boca, mão, pé hoje? O adulto, em geral, já teve contato com o vírus, com algum vírus desse tipo. Certo. E é muito difícil, muito raro acontecer no adulto. Mas quando acontece, é mais grave do que quando acontece na criança. Sim, mas com certeza a gente já se sensibilizou, né? Já se sensibilizou. Tá certo. Internautas, eu espero que tenha sido de grande valia de como foi solicitado esse programa, com esse tema para vocês, agora no final de ano, no final de atividades escolares. Quero agradecer imensamente, Denis, a tua presença aqui, a tua disponibilidade e tanto conhecimento como você sempre trouxe para nós, que eu sei que seu tempo é curto, e esperamos que o nosso programa tenha trazido orientações importantes para todos os nossos internautas. Eu deixo aqui um abraço a você, colega médico, a você, colega médica, a você da área da saúde, de todo o segmento que nos assiste, e a você, internautas, que já acostumou com o nosso programa, com a quantidade de informações que a gente traz nos mais diversos assuntos, e se Deus quiser, vamos continuar essa jornada aí, porque vocês fazem a audiência, vocês que dão notoriedade para esse programa nosso, e é por isso que a gente busca atender os principais temas e trazer as novidades que aí acontecem. Muito obrigado, um abraço.